vasto e dinâmico da tecnologia da informação. A nossa equipe visitou grandes nomes da área que trabalham no Instituto Federal e que fizeram a carta de sua experiência e da sua trajetória profissional. Veremos com exclusividade uma reportagem elaborada pela nossa repórter Letícia, lá no Instituto Federal, entrevistando os professores e profissionais da área. Nossa equipe conversou com alguns estudantes da área da informática e reunimos as 5 perguntas mais frequentes. Como TI é uma área que sempre está se inovando, como vocês fazem para se atualizar? Como era a área quando você começou e como ela está agora, na sua visão? Qual foi o maior desafio da sua carreira e como você fez para superá-lo? Eu tenho uma dúvida. A área de TI ganha bem? E se sim, qual é a área de TI mais rentável? Qual a sua visão de futuro para a área de TI ou a área que você exerce? Viemos aqui até o Instituto Federal trazer essas questões para alguns profissionais de TI. Meu nome é o Anderson, sou professor aqui do Instituto Federal. Meu nome é Júlio, eu sou professor aqui na instituição há 10 anos. Na realidade, vai completar em outubro 10 anos. Bom, então, no meu caso, eu não fiz curso técnico, tá? Eu fui direto para o curso superior. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, aqui mesmo pelo Instituto Federal de Caraguá. Fui da primeira turma, 2011, me formei lá em 2013. Sou Aruan, né? Estou como professor substituto aqui no IF, trabalho na área de suporte. Olá, bem, eu sou formado em bacharel em análise de sistemas, sou especialista na área de administração de empresas com ênfase em análise de sistemas, também sou mestre em ciência da computação e agora sou doutorando na área da educação com ênfase em tecnologia e informação. Bom, eu sou Anderson Deizep. Sou formado em sistemas por internet, tenho uma licenciatura em informática, pós em tecnologias educacionais e um mestrado em ciência da computação. Aí eu fiz um curso técnico em informática, voltado para programação, depois fiz um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E também, complementarmente, eu fiz uma especialização na área de redes, tá? Redes Linux. E aí depois disso eu virei professor. Eu sou formado em ciência da computação. A minha graduação eu fiz ciência da computação pela Univap, em São José dos Campos. O meu mestrado é em computação também, em ciência da computação pela Unifei, em Itajubá. E atualmente eu faço algumas disciplinas de doutorado no INPE. Eu venho da área de TI desde o início dos anos 2000. Me formei em 98 e desde lá eu venho exercendo a profissão dentro da área. Trabalhei um bom tempo como técnico, depois trabalhei como analista, depois trabalhei como coordenador de TI e hoje em dia eu estou como professor aqui no Instituto Federal. Na sua área é necessário se manter atualizado, eu imagino, né? Quer dizer. Então, como você faz para se manter atualizado? Então, isso aí é um desafio, né? Todas as áreas, hoje em dia, é bem desafiador você se manter atualizado por causa da evolução natural da tecnologia e tal. Sim, é muito importante estar atualizado, principalmente na área de tecnologia, em que existe uma dinâmica muito rápida com relação à alteração de ferramentas e plataformas tecnológicas. Toda semana surgem coisas novas, todo mês tem tecnologias novas sendo usadas e testadas, anualmente as coisas já ficam defasadas, realmente precisa muita atualização. As pessoas podem procurar cursos técnicos e profissionalizantes ou mesmo cursos superiores. Para quem já é formado, uma boa são as especializações. E fora da educação formal, a gente tem muitos cursos também na internet, né? Tem várias plataformas como o Udemy, a Lura, que também ajudam bastante nesse processo de atualização. Alguns fóruns que a gente participa e hoje em dia com grupos de WhatsApp a gente tem muitas comunidades que têm assunto em comum. Então é um ambiente bem legal para se manter atualizado, porque tem sempre alguém jogando alguma coisa nova e disponibilidade para buscar sempre. Software, documentação, essas coisas. Como era quando você começou e como está hoje a sua visão assim do meio da informática ou do ramo que você trabalha hoje? Olha, eu comecei a mexer com informática em 1985. Então, nessa época, eram muitas poucas pessoas que tinham um computador. Praticamente o computador só existia em empresa, não tinha computador pessoal, era muito caro. Quando eu entrei na faculdade,
a primeira pergunta que o professor fez para a gente é se alguém já tinha visto um computador. Então era uma sala com mais de 100 pessoas e nessa sala poucos levantaram a mão. Eu nunca tinha visto um computador nessa época. Então eu comecei um curso sem saber para onde iria ou o que eu iria fazer. Então hoje em dia está tudo bem mais fácil, né? Não só o acesso aos recursos, mas as tecnologias que também estão envolvidas dentro dele. Então, falando assim na questão de aprender, né? Acho que facilitou muito. Na época eu costumava pegar livro, então eu estudava bastante por PDF, né? Então, às vezes, sei lá, queria aprender Git. Não lembro de ver muita coisa assim de YouTube. Eu lembro que eu ia lá, pegava um PDF de livro, pesquisava e ficava lendo por ali, né? Hoje em dia eu acho que tem muito mais opções aí para você aprender, né? Material no YouTube tá, principalmente em inglês, né? Você vai achar de tudo, de qualquer tecnologia. Então essas que a gente usa mais, tá muito fácil de aprender, né? Você pode escolher o professor que vai te ensinar, né? Alguém que tem a didática que você gosta. Claro, sempre tem a opção dos PDF, dos livros também, né? E agora, com as inteligências artificiais, eu acho que está ainda mais fácil aí, né? Para você aprender, para você ficar autodidata, digamos assim, né? Para você não depender tanto só do seu curso, mas você ter uma forma alternativa ali de estudar, né? Eu acho que o maior desafio da minha carreira em si é quando a gente consegue conciliar isso com a nossa vida pessoal. Acho que esse é o maior complicador da nossa área de tecnologia. A gente vê muita gente com a saúde mental comprometida. Eu acho que esse é o maior desafio, a gente conseguir trabalhar, desenvolver, se manter atualizado, que essas questões vocês já sabem que é importante, mas em contrapartida manter a cabeça em dia, manter o corpo em dia e ter uma vida social, né, além do trabalho. Acho que esse é o maior desafio. Como é que eu faço com isso? Me policio, tá? Tento treinar, faço tudo que meu corpo não pede, né? São esses exercícios, tanto mentais quanto físicos, para poder me manter equilibrado. Eu acho que esse é o grande X da questão da nossa área. Tá, então no meu caso, minha carreira, eu sou professor, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software. Me formei em 2013, em 2014 eu já estava aqui, né, como professor. Então, nessa área, o maior desafio é achar uma forma de passar o conteúdo para vocês que seja, digamos assim, que seja fácil para vocês acompanharem, né? Porque a área é muito complexa. Tem muitas linguagens, tem muita biblioteca, né? Então, acho que o desafio é esse. Como a gente consegue simplificar, né? Como a gente consegue reduzir essa complexidade para que vocês consigam acompanhar e de alguma forma se interessar pela área, se interessar pelo curso, né? Então, como que eu faço para superar? Poxa, tô sempre repensando o curso. Toda hora estou conversando com algum outro professor, né? Tentando imaginar, tentando pensar uma forma de reorganizar ele, de qual ordem que a gente pode passar os conteúdos, né? Então, acho que o desafio é esse, como quebrar essas barreiras aí, como diminuir essas barreiras para vocês conseguirem ter mais facilidade aí para aprender. A área, ela é rentável dependendo da posição, tá? Então, assim, quanto mais o profissional na nossa área ele se desenvolve, ele aprende, né? Cargos melhores ele consegue dentro das empresas. Bom, dou aula aqui para vocês na área de desenvolvimento, mas eu trabalho como analista de suporte e infraestrutura e é rentável. Aqui, principalmente no litoral, existe uma escassez de mão de obra muito grande e foi por isso que eu acabei caindo nessa área, né? Apesar de não ser minha formação direta, né, tem relação, mas eu acabei caindo pela demanda. Então, tem demanda. Então, logo no começo do ano, muitas pessoas começaram a falar que as inteligências artificiais iriam acabar com a carreira, né? Então a gente começou a ouvir falar bastante isso. E hoje em dia você tem uma carreira dentro da área de TI voltada para a utilização e uso das ferramentas de inteligência artificial, entendeu? O que eu vejo hoje em dia é o seguinte: o profissional ele tem que se adaptar e utilizar as ferramentas de inteligência artificial ao seu favor e não acreditar que ela vai desenvolver tudo para você, entendeu? Além disso, como também já foi respondido antes, é imprescindível que o funcionário se mantenha atualizado, porque as ferramentas hoje em dia elas evoluem de uma maneira muito rápida. O que era visto
há um ano atrás, há 2 anos atrás, já não é mais a mesma. Vocês mesmos, no curso de vocês devem ter vivenciado alguma coisa nesse sentido. Vocês começaram a ver uma tecnologia e já no segundo ano já mudou para alguma coisa para a gente poder se manter atualizado, entendeu? Então, a maior barreira para o profissional que vai ficar nessa área é essa necessidade de se manter atualizado. O profissional que quiser se destacar, eu acho que ele tem que ter habilidades que nem sempre são habilidades técnicas, né? Saber fazer lá, igual a gente às vezes fala, a pessoa tem que saber apertar os parafusos e fazer. Não, a pessoa tem que ter mais habilidade de aprender, né? De se manter atualizando e principalmente saber integrar as tecnologias, né? Saber ter um escopo, uma visão ampla e conseguir integrar as coisas. Às vezes ele não precisa saber muito que o detalhinho, mas ele tem que ter uma visão do que é possível e ter capacidade de se formar naquilo, né? Se atualizando também, né? Para poder fazer essas integrações aí, com coisas que toda hora surgem coisas novas, né? Com a inteligência artificial e outras coisas que estão transformando a vida das pessoas, né? Sim, é isso mesmo. E aqui chegamos no fim da entrevista. Muito obrigada, professor. De nada. Obrigado, Letícia. Chegamos ao fim do programa de hoje. Obrigada a todos. Tchau, tchau, viu? Semana que vem vai ter uma reportagem bombástica. Bombastic Side-Eye. Nossa equipe conversou com alguns estudantes da área de informática e reunimos as 5 perguntas mais frequentes. Vai se lascar, tu foi por aí. Eu achei que você ia pra cá. Licença, opa! Bom dia, gente. Mais um dia de trabalho, assim, né? Muito bom dia. Cala sua boca, eu vim trabalhar, não é mesmo? A gente veio trabalhar hoje aqui, ó. Osasco, Balsa de Ilhabela, Deizep. Anderson Deizep. Coisa aí. Hoje aqui, ó, tá fazendo 55 graus. Hoje.